Cara, eu fiquei já... Quando eu entrei na corretagem, eu fiquei 1 ano, não vendi nada, cara. 1 ano sem vender. Saí, voltei da profissão, depois fui tentar pela segunda vez, participei do meu primeiro lançamento, zerei em vendas, né? Achei que eu ia voltar já ali, quebrando tudo, já que tinha o conhecimento, pedi conta da CLT, da primeira vez que eu saí e fui ser corretor, pedi conta. Aí, 1 ano não deu certo, voltei para a CLT, fiquei um tempo, falei, a corretagem é para mim, eu tenho que tentar de novo. Fui tentar de novo, fiquei 3 meses ali, nada de vendas. Participei do meu primeiro lançamento, zerei de vendas. Dividia almoço com uma outra corretora no stand do shopping. Ela ia até a praça de alimentação, comprava o almoço, porque naquela época só ela que tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro nem mal para passagem, que eu pegava 2 ônibus ainda para ir trabalhar. E assim foi o começo da minha trajetória. Comecei como corretor de imóveis em 2012, então já fazem aí 13 anos que eu sou corretor de imóveis. E ali no começo foi difícil, cara. Naquela época não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? O acesso ao conhecimento que a gente tem hoje. Hoje em dia, você pode entrar no YouTube aí e aprender alguma coisa, você pode seguir uma pessoa. Quantas pessoas não me seguem, não são inscritas no meu canal e ainda nem compraram o meu curso, mas eu já considero como alunos, né? Eu costumo dizer que eu não tenho só 5.000 alunos, porque alunos, teoricamente, estão inscritos no curso, compraram um curso. Eu tenho mais de 50.000 alunos, porque a galera que acompanha o meu conteúdo consegue reverter isso em resultados também. E naquela época eu comecei e não tinha nada, não tinha conteúdos no YouTube, não tinha conteúdos no Instagram, você não tinha referências. Então comecei numa imobiliária, tentando trabalhar com imóveis de terceiro, imóveis usados, né? E aí fiquei ali 1 ano e nada, né? Não tinha uma pessoa para pegar na minha mão ali, ensinar como que era feito, simplesmente ia para a imobiliária, não sabia o que fazer, não sabia como atender, não sabia como gerar lead, não sabia as diferenças dos tipos de imóveis que eu trabalhava. Eu apenas pegava o imóvel do banco de dados da imobiliária, colocava um pouquinho lá no Facebook, subia algumas coisas na OLX, e assim, e foi indo, e nada de resultados. Os meses foram se passando, eu casei muito novo, né? Logo com 18 anos já casei, já fui morar junto. Logo depois de uns 3 anos tive meu primeiro filho, e entrei ali de cabeça na corretagem, acreditando que de fato mesmo aquilo ia mudar a minha vida. E aí eu sempre tive experiência com vendas, né? E aí o que aconteceu? Fiquei 1 ano, não vendi nada, lógico, né? As contas vencem, a pressão aumenta e eu tive que sair, fui trabalhar CLT de novo, isso ali em 2013 para 2014. Depois que eu trabalhei um tempo de CLT, consegui dar uma acertadinha nas contas ali, eu falei, não, eu quero voltar para a corretagem porque eu via pessoas tendo sucesso na corretagem. E eu sempre fui um bom vendedor nas lojas que eu trabalhava. E eu falei, bom, eu vou tentar de novo porque eu devo ter feito da maneira errada, né? Já comecei a pesquisar algumas coisas de conteúdo, conversar com outras pessoas. E aí eu fui tentar de novo. Nesse tentar de novo, eu abandonei a CLT de novo. As pessoas sempre me chamaram de louco, porque quando trabalhava CLT, primeiro que eu nunca parava em emprego, eu costumo brincar e falar o seguinte, não era eu que tinha que passar na experiência da empresa, a empresa que tinha que passar na minha experiência. Então dava 2 meses, 3 meses ali, saía fora do emprego. Aí as pessoas perguntavam, mas já saiu do emprego? Eu falei assim, a empresa não passou na minha experiência, brincava, né? Porque eu sempre tive uma cabeça empreendedora, nunca gostei de seguir regras, seguir ordens, eu sou muito assim, né, eu faço o negócio acontecer, e sempre foi para mim algo que eu queria de fato para mim, que era empreender, né, porque o corretor de imóveis nada mais é do que um empreendedor, é aquele cara que faz o seu próprio salário, é aquele cara que não tem limites de ganho, é aquele cara que pode ganhar o quanto quiser. Você vai aqui no podcast, a gente recebe corretores de vários lugares aqui, então você vai ver que o corretor é uma incógnita, você nunca vai saber quanto que o cara ganha. Tem gente que fala assim, mas corretor ganha dinheiro, hein? Mas tem corretor que não ganha, tem corretor que está sobrevivendo na profissão. Tem corretor que vende a cada 3 meses, que vende a cada 6 meses, porque não tem um método para seguir, né? E aí você vai ver corretores que não ganham nada no mês, não ganham nada no mês, corretores que ganham 5 mil reais por mês, corretores que ganham 50 mil reais por mês. É uma montanha-russa muito louca, onde eu descobri ao longo do tempo que o corretor que tem um método e segue esse método, que sabe vários assuntos, né?
tráfego pago, posicionamento, um bom atendimento, como gerar indicações, ter um bom atendimento com o cliente, conhecer do imóvel que ele vende. É uma série de fatores que fazem o corretor ter sucesso. Entender de funil de vendas, utilizar um CRM. E aí, saí da CLT e voltei de novo para tentar no mercado imobiliário. E aí eu não fui mais para o segmento de imóveis usados. Eu fui para o segmento de lançamento de lotes. Minha primeira empresa que eu trabalhei foi a Lopes. É uma empresa gigante, muito boa, por sinal. E nessa empresa eu aprendi muita coisa. Fui participar de um lançamento de um loteamento na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. E aí nesse lançamento eu lembro que o loteamento era bem distante da cidade. Nessa época eu não tinha carro ainda. Andava de bicicleta, assim. E aí pegava 2 ônibus para ir trabalhar. Descia, pegava um ônibus até um determinado lugar e um outro ônibus da cidade até próximo do bairro onde era o loteamento, e esse próximo do bairro onde era o loteamento, depois que eu descesse do segundo ônibus, eu tinha que andar mais uns 3 quilômetros a pé debaixo do sol, e lá é uma empresa que você tem que andar muito bem alinhado. Eu lembro que eu emprestei roupa social, um terno ali, emprestei sapato social e fui trabalhar. Né, você via eu todo engravatado ali, mas sem R$1 no bolso. Mas tinha que passar a boa impressão para o cliente, porque é uma cultura da empresa, e a partir do momento que você vende imóveis de alto padrão, você tem que se vestir bem realmente, né? E aí eu lembro que nesse empreendimento eu fazia plantão no loteamento e fazia plantão no shopping. E no shopping era bem puxado, porque eu ficava o dia inteiro praticamente. O shopping abria às 9 e eu ficava, já estava em outra cidade que não era minha, e eu já ficava direto até fechasse o shopping, né? E a gente tinha um stand de vendas dentro do shopping, onde tinha a maquete do loteamento, e eu ficava com uma corretora lá, tinha parceria com uma corretora, a corretora Andréia, nunca me esqueço dela, faz muitos anos que eu não falo, não tenho contato com ela, mas é uma excelente corretora que ela já era mais experiente, eu aprendi muito com ela, e sou muito grato, um dia eu quero encontrar com ela e agradecer ela pessoalmente, porque nessa época eu estava sem dinheiro até para o almoço, né? Às vezes eu levava o almoço de casa, às vezes na correria não levava, não tinha onde esquentar, e às vezes eu ia sem almoço. Nessa época a única parte boa foi que eu emagreci pra caramba. Então foi a única parte boa. E lá no stand de vendas, ela também não estava ali com muita grana, não estava tendo o sucesso que gostaria, e ela estava com a grana curta também. Ela falou: Rogério, vamos fazer o seguinte, eu me lembro até hoje, naquela época era R$10 o prato feito nesses restaurantes de shopping, né? E o stand de vendas era um pouco próximo da praça de alimentação. O que ela fazia? Ela ia, comprava comida, sentava, comia numa mesa próxima assim ao stand, né? E aí ela comia metade da comida, levantava, trocava comigo lá, ela ficava no stand, e eu ia lá e comia a outra metade da comida dela. Nessa época eu confesso que não sentia vergonha nenhuma, sentava lá e comia, e tava tudo certo, o que importa era se alimentar, né? E aí foi assim por muitas semanas dessa maneira. Eu lembro que eu fiquei 3 meses fazendo ali um represamento. Represamento, para quem não sabe, é a fase de vendas, é a fase do lançamento onde você não pode vender. É a fase onde você só monta cadastros de clientes interessados na compra, junta todos aqueles cadastros para daqui 30 dias, 45 dias, chamar os clientes cadastrados para participar do evento de lançamento. Então, nessa fase de represamento, a gente tem que montar o máximo de cadastros possíveis. A gente pega a documentação de cliente e vai montando ali. E até que eu estava conseguindo montar algumas pastas, né? Estava feliz com isso, era um empreendimento com um valor razoável, que ia dar uma comissão razoável, e quando a gente entra, a gente já fica sonhando com comissão, né? A minha vida inteira como vendedor de loja, eu ganhava ali R$2.000 por mês, R$2.500 por mês, que naquela época, 10 anos atrás, já era razoável, né? Para uma pessoa CLT, mas eu sempre quis mais, então eu já comecei a fazer conta, né? Se eu vender 10 lotes aqui, se eu vender 5 lotes, 10 lotes, eu não tinha uma ambição tão grande naquela época, a minha ambição é pelo menos vender um para sair da pindaíba, né? E aí eu tava ali já imaginando, vendendo 10 lotes, fazendo conta de comissão. Qual corretor que não faz isso, né? Já faz conta. Tava conversando com uma corretora ontem, que tá trabalhando um produto para mim imobiliário, a gente tava fazendo conta lá. Corretor é assim, empreendimento de alto padrão, lote de R$400.000, que a gente tá fazendo em Bragança Paulista, e a gente já fez as contas. Olha só, se eu vender 10 lotes, nossa, meu Natal tá feito. A gente já fica brincando, não, eu vou sair de férias, corretor é um bicho sem vergonha, né? E aí, enfim, tava ali, dividindo o almoço. Quando eu fazia plantão lá no loteamento, que eu pegava 2 ônibus
e andava mais uns 3 quilômetros. Eu me lembro também que nesse dia a sola do meu sapato saiu fora. Fiquei com o pezão de fora, assim, cheguei no loteamento lá com o pezão de fora, fiquei o dia inteiro trabalhando com o pezão de fora, aproveitando para agradecer também o meu grande amigo corretor. Ele era meu supervisor numa empresa que eu trabalhei, e aí eu saí dessa empresa, depois de um ano, eu trouxe ele para a corretagem. Ele era meu supervisor, eu trouxe ele para a corretagem, ele é corretor até hoje, é o Carlos Franco. Vou deixar aqui meu forte abraço e meus agradecimentos para esse cara incrível que fez total diferença na minha vida. Eu lembro exatamente do nome e sobrenome das pessoas que me ajudaram nessa jornada. Carlos Franco, Andréia, que dividia o almoço comigo, o corretor Renato Boia, da cidade de Pindamonhangaba, que uma vez ele comprou uma Gillette para eu fazer a barba, porque o meu gerente tinha me chamado a atenção da barba e tudo mais, comprou uma Gillette, eu não tinha dinheiro para comprar uma Gillette. E aí meu sapato ali, né, saiu a sola, e o corretor Carlos Franco, no dia seguinte ele apareceu lá em casa com uma caixa de sapato. Ele comprou, eu falei, cara, nossa, incrível. Então eu agradeço muito essas pessoas. E aí tem também um corretor chamado Binotto, um senhor. Ele me levou uma vez até o shopping, me comprou calça, camisa social e um blazer, porque o meu tava muito feio. Ele comprou para mim, é um senhor já, o Binotto, nunca mais vi ele também. E eu acho que o que mais foi marcante para mim não foi nem o sapato, não foi nem o almoço. O mais marcante foi que um dia eu estava saindo do stand de vendas, o ponto de ônibus na frente do shopping, e eu fui ali ver o meu dinheiro para pagar a passagem. E, cara, assim, contei as moedinhas ali e faltou um pouco ali para inteirar, para voltar embora. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Cara, eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus, o que eu vou fazer? Eu vou meter o louco? Vou entrar no ônibus? Vou ficar sentado na parte da frente? Depois que eu passar da roleta, eu finjo que eu perdi, e aí eles não vão poder ter o que fazer comigo, vai ter que dar um jeito. Mas aí tinha uma senhorinha no ponto de ônibus, e aí eu pedi para ela. Eu falei, minha senhora, tava bem vestido, imagina um cara de terno, bem vestido, pedindo moedinha para uma senhorinha que abriu aquelas bolsinhas veinhas assim, e contou moedinha e me inteirou o dinheiro da passagem para os 2 ônibus, porque era o primeiro, depois tinha que pegar outro ônibus. Nossa, assim, cara, eu me lembro um dia que eu tive que voltar a pé também por falta de dinheiro do shopping até o ponto de ônibus, que eu iria pegar um único ônibus, porque se eu pegasse 2 ônibus eu não ia ter o dinheiro. E aí eu me lembro que eu andando a pé, 3 quilômetros, de repente começou a chover, caiu um chuvão, eu não tinha guarda-chuva ali, cara, e os carros passando e jogando água em mim, cara, e eu com a cabeça a mil, cara, já pela segunda vez tentando, cara, e aquela pressão na cabeça, amigos, familiares, enfim, cara, isso aí foi muito marcante pra mim. E trabalhei muito esse empreendimento, trabalhei muito, entregava panfleto no semáforo, abordava as pessoas no shopping. No resumo de tudo, eu consegui fazer uns 20 cadastros ali de clientes interessados, e falei, poxa, 20 clientes interessados cadastrados comigo. Se eu fizer umas 5 vendas ali no lançamento, porque nem todo cliente que se cadastra acaba comprando no lançamento. Se eu fizer umas 5 vendas ali, fiz as contas, falei, nossa, eu vou ganhar uma grana que eu levava 6 meses para ganhar. Eu já fiquei todo feliz ali, falei, ufa. E aí o RI ali atrasando, que é a documentação do loteamento, e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, foi lançar um empreendimento no 4º mês. E aí todos os clientes cadastrados vão esfriando, vão esfriando, vão esfriando. Resumo, pela minha segunda tentativa, cheguei pro dia do lançamento, na expectativa de colher os frutos. Cara, zerei, não vendi nada. Não vendi nada, cara. Cara, aquilo ali pra mim, meu mundo acabou, cara, foi a pior fase da minha vida. Aí vai eu de novo voltar pra CLT, porque não tem como, né? Mas, cara, aquilo ali sempre ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, é o que eu quero pra minha vida, é o que eu quero, mas eu já tinha esquecido um pouco, fui trabalhar CLT. E aí, cara, teve um belo dia que eu tava até desempregado mesmo, e aí eu recebi, isso foi em 2018 ali mais ou menos, que eu tinha saído da corretagem, então eu levei muitos anos para ter sucesso na corretagem. Ali em 2018, eu tava desempregado e eu recebi uma proposta de emprego CLT, de vendedor, para ganhar ali seus 2, 3 mil reais por mês. E aí assinaram minha carteira e falaram, você começa na segunda-feira. Isso era uma quarta-feira. Segunda-feira você começa, assinaram minha carteira.
Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, né? Falei, vamos ver quanto tempo que eu vou durar nesse emprego aqui. E a corretagem tava ali, sabe? Parece que é aquele grande amor que você se relacionou, não deu certo, por algum motivo não deu certo, porque não era o momento para dar certo. E aí, por algum motivo, você se afastou, mas aquela pessoa, aquela profissão nunca saiu da minha cabeça. Então é bem parecido com isso, essa situação, né? E a corretagem nunca saiu da minha cabeça. E eu falei, não, na hora certa vai dar certo, né? E aí, cara, eu fiquei sabendo de um lançamento, de um outro loteamento que ia ter ali na cidade próxima, e aquilo me chamou muita atenção, porque eram muitos lotes, uma condição mais facilitada de pagamento. E aí, cara, eu já estava registrado na CLT, né, para começar a trabalhar na segunda-feira, e aí eu entrei em contato com o gerente da construtora da empresa que estava fazendo o lançamento, e ele já mandar um abraço para ele, é o Gilvan. Foi um grande professor também, que me ensinou muito a vender lotes. E aí, cara, aquilo ficou na minha cabeça. E aí passou quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Falei, caraca, eu tinha o Cresce já, né? Falei, caraca, e se for agora? E se for a terceira tentativa, aquela que eu vou acertar, né? Eu sempre penso assim, cara. Quando a gente fala para as pessoas assim, você vai levar 10 fracassos para ter o seu sucesso. A maioria das pessoas até assimilam essa informação. Tudo bem, eu passo por 10 fracassos para ter o meu primeiro sucesso, mudar totalmente a minha vida. Só que na hora H são poucas as pessoas que realmente põem a cara e vai para a terceira tentativa, mesmo já tendo falhado 2 vezes. E aí, cara, assim, eu lembro que era um domingo, eu já ia começar a trabalhar no dia seguinte, nessa empresa CLT, e o lançamento ia começar a acontecer já naquela semana. Cara, eu me lembro até hoje, assim, eu entrei no chuveiro para tomar um banho de noite, eu fechei meu olho, cara, nesse momento eu falei para Deus assim, eu não sei o que eu faço, o meu coração está lá, mas a minha razão está aqui. O que eu faço? Eu lembro assim, parece que veio uma voz falando assim, e se for a próxima vez? E se a vitória estiver aí na próxima tentativa? E se agora você começar a viver uma nova era, né? Na sua vida. Então eu senti aquilo ali, cara, na hora eu saí do banho com a decisão tomada. Eu falei, eu vou, tá no meu coração. Eu falo assim, Deus nunca coloca nada no nosso coração de sonho que ele não possa realizar, né? E claro que não depende só de Deus, depende do nosso esforço também. Mas aí nesse momento, cara, eu tomei a decisão. E aí eu comecei a trabalhar esse empreendimento, não fui para a CLT, minha carteira de trabalho tá lá até hoje, eu não fui nem buscar, eu nem sei se deu baixa naquela porcaria de carteira de trabalho. Se eu pegar ela, vai ser só para queimar. Então, fui para esse lançamento, fiquei 60 dias trabalhando duro, trabalhando pesado, foi aí que foi a virada de chave, onde eu descobri o tráfego pago, comecei a aplicar, comecei a gravar vídeos, quem me acompanha aí sabe, eu não era bom em gravar vídeos, eu não era bom em comunicação, eu não era bom em vender, eu não era bom em falar, mas eu desenvolvi, eu busquei conhecimento, eu comecei a comprar cursos, e nessa época eu fiz algo diferente, que eu nunca tinha feito, né, que era tráfego pago. Cara, resumindo tudo isso aí, bombou, os anúncios, bombou de lead, criei uma metodologia para lançamento assim, muito legal, que eu utilizo até hoje, e nesse lançamento eu pude vender mais de 100 lotes, cara, em um único lançamento. Assim, eu brinco até hoje, pelo menos o primeiro foi ali para pagar todas as contas atrasadas que tinham ficado até aquele dia, não tive nem lucro, né, mas pelo menos dormi tranquilo no travesseiro, e aí comecei a ir para mais lançamentos, lotes, Minha Casa Minha Vida, alto padrão, e, cara, sendo campeão de vendas em todos os lançamentos com um tráfego pago, um bom atendimento no WhatsApp, eu me desenvolvi, cara, eu me lapidei, eu falo que eu sou o carvão que virou um diamante ali, eu espero que hoje esse diamante ele reluza aí para várias outras, que ajude a iluminar várias outras pessoas, né? E assim, cara, hoje é difícil até para mim entender, parece que é um sonho mesmo de chegar ao ponto assim, deixa eu beliscar aqui para ver se é verdade, porque assim, cara, 5 mil alunos, canal no YouTube, principal referência em tráfego pago imobiliário no Brasil, sou dono de agência, dono de imobiliária, cara, onde que eu vou em evento imobiliário, todo mundo me reconhece, todo mundo vem me agradecer por eu ter mudado a vida das pessoas. Esses dias eu fiz um treinamento que a pessoa veio assim pra mim e falou, Rogério,
se não fosse você, eu teria desistido da corretagem. Se eu tô aqui hoje, foi por causa de você, cara. Por causa de uma pessoa que não desistiu lá atrás, hoje eu tô conseguindo mudar as vidas de muitas pessoas, sem contar dos clientes que compram os imóveis, né? Então, cara, eu sou a prova viva aí de que dá certo. Se não vence pelo esforço, se não vence pelo talento, vence pela força de vontade. E é o que eu falo para vocês aqui. Acreditem, se Deus colocou no seu coração algo, eu tenho certeza que Ele é capaz de cumprir se você se esforçar e fazer a sua parte também. Então, prepare-se, assim como eu, para viver aí uma nova era no mercado imobiliário.